paz, irmãos. Amém. Noite de alegria. Amém. Noite de festa, noite de celebração, noite de juntos celebrarmos aquele que vive e que reina. Amém. Aquele que está neste lugar. E nós podemos convidar também para ficar reinando no nosso coração e na nossa vida. Amém. Queria convidar você nessa hora a deixar o seu coração totalmente disponível, como dizem por aí, totalmente molinho, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa mudar a sua história, para que você seja envolvido pelo amor, pelo poder, pela graça do Senhor. Amém? Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, nas nossas vidas, nos nossos corações, e Ele quer agir na sua vida. Amém? Então deixe seu coração, a sua mente totalmente disponível ao agir do Senhor nessa noite. Amém? E nós vamos cantar, nós vamos declarar que nós adoramos a esse Deus tão maravilhoso, que se faz presente entre nós, que tem prazer em ouvir quando o seu povo abre a boca, se levanta e glorifica o seu nome. É esse Deus que nós vamos declarar honras, glórias e louvores a esse Deus maravilhoso, e que os céus se abram sobre a sua vida, que o governo do Senhor seja estabelecido no seu coração, na sua casa, que Ele seja sempre o convidado de honra, que Ele possa ser o dono, que todo o domínio da sua vida esteja nas mãos do Senhor. Amém? Se você pudesse colocar em pé agora, levantar as suas mãos, aí onde você está, ou mesmo se você quiser ficar assentado, não tem problema, mas o importante é que você abra seu coração agora e permita o Senhor tocar a sua vida, tocar o seu coração. Nós abrimos, Pai, o nosso coração a Ti. Senhor, não há riqueza nesse mundo, não há prazer nesse mundo que se compare à Sua presença. Pai, o que mais queremos, Pai, é a Sua presença. É o que eu mais quero, Senhor. Eu sei que muitos que estão aqui desejam isso também, Pai, porque nós não podemos dar um só passo se a Sua presença não estiver conosco. Então nessa hora, Pai, vem Senhor, vem, toma a nossa vida. Somos totalmente Teus, sem reservas, Pai. Somos Teus, Senhor, e nós queremos declarar que Tu és o Deus da nossa vida. Nós queremos declarar isso com alegria, Senhor, entregando o nosso coração, a nossa vida, tudo nas Tuas mãos, Pai, tudo. És bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Aleluia. Continue com as suas mãos levantadas, continue adorando ao Senhor. Não perca esse momento. Deixa que a atmosfera da adoração invada a sua vida, o seu coração, esse lugar. Não é um mover pela razão, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Oh Deus. Tu és bem-vindo aqui. E em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Essa é a nossa oração. Nós Te queremos, Pai.
Nós te desejamos, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se você quer mais, diga: Senhor, eu quero mais, Senhor. A tua presença traz cura, a tua presença traz liberdade, e é disso que nós queremos desfrutar, porque não há riqueza nesse mundo que se compare à tua presença em nossas vidas, Senhor. Abre os céus, que se abram os céus, o teu reino vem. Declare isso. Nossa fé está firmada no nosso. Ele é o nosso alicerce, a nossa rocha. Que Se abram os céus, diga isso bem alto. que o teu reino, Vem o teu reino, Senhor, nesse lugar. nossa fé está No nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh Senhor, nós clamamos por céus abertos sobre nós. Nós clamamos por uma visão, Senhor, do teu reino, Pai. Uma visão, Senhor, que ultrapasse essas paredes, que faça parte do nosso dia a dia, que faça parte da nossa vida de busca em conhecer ao Senhor. Vem, Senhor. Pai, não queremos apenas nesse momento aqui agora, Senhor. Nós queremos experimentar isso todos os dias. Os céus abertos sobre a nossa casa, enquanto trabalhamos, enquanto cuidamos da nossa casa, enquanto educamos os nossos filhos, Senhor. Abre os céus sobre nós, estabelece o teu reino na nossa casa. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está
no nosso Deus. Se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Nós queremos sim, Senhor. Aumenta o fogo no nosso coração, Senhor, que a gente não se contenha mais na sua presença, não só aqui nesse lugar, mas onde colocamos a planta dos nossos pés, o seu reino estabelecido em nós. Que se abram os céus, o teu reino. Nós declaramos isso sobre nós. No nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fecham, eles se abrirão sobre a sua vida. Clame por ele, clame pelo céu aberto. Não deixe o seu coração fechado. Teu reino, diga: o céu está aberto sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha enfermidade. Em nome de Jesus, o Senhor está abrindo o céu para trazer a cura para a sua vida. Em nome de Jesus. Oh Deus, a sua presença, Senhor, nos traz cura. E é isso que nós pedimos nessa noite. Liberta-nos, Senhor. Certa vez perguntaram para os fariseus, ou melhor, os fariseus perguntaram para Jesus: quando vier o reino, como nós saberemos? E Jesus diz: quando vier o reino de Deus, não dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, mas o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é uma realidade espiritual. O reino de Deus não é uma realidade que nós tocamos no mundo abstrato. O reino de Deus é concreto. O reino de Deus é visível. O reino de Deus é experimentado no dia a dia. Por isso, quando nós falamos venha o teu reino, a gente tem a tendência de fechar os olhos, respirar fundo e sentir um mover espiritual. Mas dizer venha o teu reino significa se submeter a um rei, submeter-se a um governo, a uma autoridade, a um domínio. E ao governo, a autoridade, ao domínio de Jesus Cristo, que é o Senhor. Ele é o rei desse reino. Ele é o rei desse reino que não é espiritual. É um reino que se vê nas atitudes, na nossa vida, no nosso dia a dia. E esse reino só é visto quando Isaías 61, ele é cumprido, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que em vez de uma grinalda, que lhes dá uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O reino de Deus é visível. O reino de Deus é onde Ele está onde nós apregoamos a liberdade. Está na liberdade dos vícios, está na liberdade das opressões malignas, está na humildade daqueles que ministram a palavra de Deus, está na vida dos servos e servas do Senhor. Portanto, eu quero convidar você hoje a pedir esse reino que seja visível na sua vida, na sua casa, na nossa cidade. Nossa cidade está carente desse reino que está entre nós, não além de nós, não à frente de nós,
mas entre nós. E esse reino que só é visível, só é percebido através da sua vida. Que os céus fechados se abrem, que venha o mover de Deus, mas que esse reino seja experimentado na sua vida, no seu coração. Senhor Jesus, existem pessoas aqui que precisam do seu reino manifesto. Pessoas que precisam de liberdade dos vícios, pessoas que precisam de libertação das hostes malignas, gente que precisa se submeter ao governo de Cristo, gente que precisa se render ao reinado do Senhor Jesus Cristo. Mas também existem pessoas aqui que têm, ó Deus, a capacidade de espalhar as verdades do reino, de apregoar o ano aceitável do Senhor, de consolar os que choram, de, ó Deus, manifestar a coroa em vez de cinzas, ó Deus, as vestes de alegria em vez de pranto. Por isso usa, Senhor, essas pessoas que aqui estão, que tem, ó Deus, o DNA do reino, que tem, ó Deus, a herança do reino, a manifestar em suas vidas, em seu dia a dia, em cada momento, as verdades desse reino que já chegou. Deus, esse reino não virá, esse reino já chegou entre nós. É o reino de Jesus, o nosso Senhor, onde pais amam seus filhos, onde filhos respeitam seus pais, onde pessoas amam outras pessoas e onde o amor é verdadeiramente pregado e vivido. Venha o teu reino entre nós, estabeleça a tua verdade entre nós e manifesta a tua presença, Senhor. É isso que nós queremos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Se o reino de Deus está em você, eu queria que você nesse momento desse uma salva de palmas a Jesus. O reino de Deus está em nós. Amém. Você pode se assentar, por favor? Desculpa. Não se assenta antes de fazer uma coisa que a gente costuma fazer, que é cumprimentar a pessoa que está perto de você. Isso, dá um abraço, pelo menos umas 10 pessoas perto de você. Você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua companhia também. Deus te abençoe profundamente. Queridos, sejam muito bem-vindos nesse lugar. Eu fico muito feliz de poder receber vocês, de poder encontrar vocês nessa domingo, nessa noite tão especial, onde a gente reserva, né? Não um momento para ir ao templo, nem um momento para cumprir um ritual religioso, mas um momento para a gente se reunir como comunidade da fé. Então, o que torna esse momento especial são duas pessoas. Primeiro, a presença de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo entre nós, sem o qual não teria razão de estarmos aqui. Em segundo, o que torna legal esse momento e especial são as pessoas. Você é a segunda pessoa que é a razão de nós estarmos aqui. Sem você, isso não teria graça. Por isso, você que está nos visitando pela primeira vez, tem mais alegria ainda de recebermos você. Porque nós queremos te dar um presente no final da nossa celebração. Nós queremos identificar você ao final. Você vai sair à direita, nós temos o espaço de integração, e você que vem pela primeira vez vai pegar o seu presente e vai levar para a sua casa, porque é a nossa gratidão por você ter vindo e escolhido esse lugar para celebrar o nome de Jesus conosco nessa noite. Então, visitante de primeira viagem, você tem direito a um presente. Não saia do nosso templo aqui pela direita sem pegar o seu presente, porque a gente preparou com muito carinho para você. Outro aviso, você pode fazer parte do coral da nossa igreja. Nós estamos nos preparando para o nosso musical de Natal, que será no dia 18 de dezembro. Então você que sabe que tem condições e pode exercitar esse dom vocal no nosso coral, por favor, é só conversar com o Renato, fala com ele, está ali o telefone, manda uma mensagem, faz um teste vocal, ele vai encontrar o naipe da sua voz. Tem gente que é barítono, tem gente que é soprano, tem gente que que mais? Tritongo, ditongo, né? Hiato, isso aí também não entra essas coisas, né? É barítono, soprano, baixo. E se você, não sabe o que é a sua voz, vem que o Renato vai mostrar para você o que você é, para você poder nos ajudar no musical de Natal, tá bom? Outro aviso, eu quero aproveitar essa oportunidade falando do musical de Natal. A gente iria fazer uma reunião com o Ministério de Louvor, com os 3 Ministérios de Louvor da nossa igreja, tá? Nós temos 3, um na terça e 2 aos domingos. A gente ia reunir vocês aqui à frente para dar um recado, mas já vou dar esse recado aqui, porque a gente ganha tempo e acredito que todo mundo precisa também entender isso. No nosso musical de Natal, as 3 equipes de louvor devem participar, as 3.
E nós não gostaríamos de que ninguém ficasse de fora. Então entra uma equipe, sai outra, entra outra. Nós vamos montar um esquema para que todos possam participar, tanto no vocal como no instrumental. E os ensaios estão acontecendo aos sábados às 16 horas. Então vocês que participam da equipe da terça e as duas equipes do domingo, todas as equipes, vocês estão convidados, de uma certa forma, para participar desses ensaios. E convocados de uma maneira muito carinhosa para participar e nos ajudar. Agora, se você não vier aos ensaios, nós entendemos que você não quer participar do musical, entendeu? Atenção, equipes de louvor. Se vocês não vierem aos ensaios, nós entendemos que você não quer participar no musical de Natal. Tudo bem. Às vezes é corrido, final do ano você tem muitos compromissos, notas para fazer, provas para fazer. A gente entende, sem problema. Eu só não gostaria que você falasse que ninguém te chamou. Então hoje toda a igreja está de prova de que todos os ministérios de louvor estão convocados a participar. Mas também estão de certa forma convidados, se não puderem. Mas não tem o direito de ninguém dizer, não me convidou, é só o grupo A que toca, é só o grupo B. Nós queremos que todos participem. São 3 ministérios e queremos ver vocês, mas tem que ensaiar. Sem ensaio não dá para chegar aqui no último dia e falar, eu quero tocar. Não é verdade? Que nem o Romário, só treinava e jogava. Desculpa, não treinava, só jogava. Não dá para ser Romário na equipe de louvor, entendeu? A gente vai ensaiar, a gente vai se preparar e a gente vai apresentar. Mas preciso passar por essas etapas, não dá só para apresentar. Tá ok? Então era esse recadinho para o Ministério de Louvor que eu iria dar no final, já estou avisando e pronto. Não vou admitir nenhuma conversinha, fulano de tal foi ou não foi, porque o fulano faz solo, eu não faço, porque o fulano tocou e eu não toquei. Está aqui o convite, se não aparecer no ensaio, não tem como a gente trabalhar assim, tá bem? Próximo aviso, você que quer se tornar membro da igreja, está chegando aí o final da nossa agenda, estamos aí no limite, dê o seu nome hoje para a secretária, está lá a Edilane, passa a dar o seu nome, eu quero me tornar membro. Pastor, o que significa me tornar membro da IPI? Bom, faz a classe, que aí você vai saber melhor ainda, e no final da classe você vai dizer se você está pronto ou não para se tornar membro da nossa comunidade. É assim, compromisso, porque você vai fazer e vai entender os princípios e os valores dessa comunidade. Pastor, entendi, quero participar. Pastor, entendi e não quero no momento. Você tem esse direito de dizer. Agora, atenção aos papais que são batizados. Vai ter batismo infantil. Então você que quer batizar o seu filho ou a sua filha, você que é membro da nossa igreja já ainda, não batizou o seu filho ou a sua filha, menores, você também vai dar o seu nome e vai deixar lá escrito lá, fulano, eu sou o pai e quero deixar meu telefone que eu vou batizar a minha filhinha, o meu filhinho. Deixe o seu nome que a gente vai fazer uma reunião com os papais e as mamães e explicar o que é o batismo infantil, que para muitos existe uma confusão e nós entendemos de uma maneira muito bíblica e muito clara e eu quero explicar isso para os pais nessa reunião, tá ok? Então tá aí, batismo infantil, dá o nome do seu filho lá na secretaria, você que é membro da igreja. Você que não é membro da igreja, infelizmente você não pode batizar o seu filho, a não ser que você faça a classe junto, dê o seu nome também, e aí no dia vai ser todo mundo batizado, você, seu filho, sua filha, e aí vai ser uma festa maravilhosa em família, tá bom? Recadastramento de membros está acontecendo durante as nossas celebrações, nos ensaios, nas atividades da igreja. A gente chama o pessoal, vem aqui na secretaria e é rapidinho, não demora mais do que 5 minutinhos para fazer um recadastramento. Terça nós começamos e hoje ela está lá, a Edilane. Durante toda a celebração, a partir de agora, você já pode ir lá, entra na secretaria, não, é em silêncio, é tranquilo. A gente vai tirar uma foto, a gente vai fazer o cadastramento biométrico e vai atualizar os seus dados, porque os dados nossos estão em defasagem, está muito difícil trabalhar sem seus dados, tá bom? Então, durante a celebração você é membro da igreja, vai lá no culto, na mensagem, é de um por vez e vai lá fazendo o seu recadastramento e também na secretaria durante a semana. Falar em secretaria, está aí o contato, tem gente que vem falar comigo, pastor, será que você poderia fazer uma visita? Será que eu poderia marcar um horário? Se você perguntar para mim, eu vou falar o seguinte, o meu horário, as secretárias que mandam. Tem 2 pessoas que me ajudam a controlar a minha vida, minha esposa, eu pergunto para ela, querida, assim e tal. E aí outras pessoas que são a Edilane e a Isabela. Então as 2 também controlam a minha agenda. Eu não sei quais são os horários que eu tenho disponível às vezes, ou às vezes das atividades da igreja. Então tudo na secretaria. Quero conversar, quero um horário, quero uma visita, quero um aconselhamento. Está aí o WhatsApp, o telefone fixo. Faça o seu contato que a gente vai encaixar com a maior alegria para poder atender você e sua família também, tá ok? Está chegando um acampamento de adolescentes, olha aí, acampamento de adolescentes e jovens da nossa igreja, jovens vão trabalhar um pouquinho, mas também vão participar, e vai ser agora, que na próxima semana a gente vai sair daqui, da frente do templo, às 18h30, então pai e mãe que seu filho vai, tem que chegar aqui às 18h15, para a gente se ajeitar, colocar as malas, etiquetar, entregar o crachá, dar os avisos. O pai e a mãe precisa vir, porque vai ter uma orientação para os pais,
antes da saída do ônibus, tá ok? Então, adolescentes, a saída vai ser às 18h30. Não é que você chegar às 18h30, a saída é às 18h30. Então, você chegando aqui, a gente vai arrumar tudo, preparar. E atenção, você, pai, você tem que vir junto e trazer a autorização do seu filho para ele poder viajar conosco e estar nesse acampamento que vai ser uma bênção. Quem estará conosco é a Jordana Katsuka, ela vai ministrar todos os dias com os adolescentes, eu estarei lá também com eles, e nós estamos com uma expectativa muito grande de uma transformação na vida de todos eles. Serão ao todo 70, entre jovens e adolescentes, 70 que estarão lá participando, vai ser tremendo. Eu conto com a sua oração, em Ministério de Intercessão essa semana, jejum e oração por cada nominho que estará lá e que vai ter um encontro com Deus em nome de Jesus. E nas terças-feiras, Aprendendo com Maria. Olha aí, terças-feiras, Aprendendo com Maria, é a nossa série de mensagens, está provocando aí algumas conversas, né? Algumas pessoas falando, mas na igreja presbiteriana fala de Maria? Sim, gente, fala de Maria, e você vai vir terça-feira, que é o dia que a gente reservou para falar de Maria. Se você tem um amigo que gostaria de aprender, se você tem alguém que é devoto, pode trazer, que a palavra é sobre Maria, e nós vamos explicar quem foi essa mulher, na tradição bíblica. Não na tradição do padre, do papa, do pastor, dos evangélicos, na tradição da Bíblia. Se você quer saber o que a Bíblia diz sobre Maria, é terça-feira, a gente faz isso aqui às 20 horas, tá bom? E na manhã de oração, nas 6h30, nossa reunião de oração. Tem percebido alguns irmãos que deram uma fraquejada, estavam firmes no propósito de acordar de manhã, das 6h30 às 7h, mudou o horário, parece que o pessoal ficou meio desanimado. Atenção, gente, 6h30, 30 minutinhos apenas, até às 7 horas, encerra o café da manhã, a gente ora, a gente fica junto aqui, tem um tempo de comunhão, quarta-feira às 6h30, tá bom? São esses os avisos. Hoje a gente tem uma dança preparada especial das nossas crianças, e atenção, mamãe e papai, se você tem uma filhinha que gostaria de participar do nosso ministério, ou filhinho, gostaria de participar do nosso ministério de coreografia, é todas as quartas-feiras às 17h30, é a Isa que é a responsável, é só vir aqui, você vai fazer ali o seu cadastro, vai dar o seu nome para a Isa, o telefone, e trazer o seu filho aqui na quarta-feira, sua filha, para poder fazer o ensaio, e a gente vai ver agora uma música que as nossas crianças prepararam para apresentar para a nossa comunidade. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração. Estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo,
tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua Que coisa mais linda, minhas crianças, coisa maravilhosa. Deus abençoe, viu? Parabéns pela apresentação de vocês. Então, papai e mamãe, você quer inserir o seu filho, a sua filha nesse ministério? Quarta-feira, às 17h30, aqui na nossa igreja, com a Isabela Melo. Ela vai trabalhar com seu filho para poder apresentar aqui também, tá bom? Nós vamos devolver nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. E a gente tem dito para essa igreja, né? E nós temos sido muito abençoados por dizer isso, que a gente só pode contribuir com alegria. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. E cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar. Então, se você está com pesar, irmão, é melhor você orar, esperar, sentir isso, direção de Deus. Mas se você hoje tem alegria para poder contribuir, com qualquer quantia que seja, faça isso de coração feliz, alegre e grato a Deus. Que Ele tem dado salário, tem dado sustento, tem dado os recursos financeiros. Nada mais justo que nós devolvermos parte disso e de podermos administrar o restante para o nosso conforto, para a nossa alegria, para realizar os nossos desejos pessoais. Então invista no reino. O melhor lugar, a melhor terra para investir é a do reino de Deus. Aqui nós vivemos um ambiente profético. Sertanópolis é a terra mais produtiva do Brasil e uma das melhores e mais produtivas do mundo. Mas não tem, ela só perde para uma que ela perde de longe, que é o território do reino de Deus. A terra do reino de Deus, quando você planta, frutifica. Você planta aqui, ele reverbera lá na África. Você planta aqui, nós alcançamos uma família que estava se perdendo ali. Você planta aqui, um jovem é restaurado acolá. Você planta aqui, um trabalho social é investido, é sustentado. Aliás, deixa eu só lembrar, nós estamos agora contribuindo essa semana com um acampamento para travestis que acontece em São Paulo, para os travestis que habitam na região da Cracolândia. Nossa igreja está investindo nesse acampamento. Nós estamos investindo também numa programação na África de recolhimento de agasalhos para uns missionários que lá estão trabalhando também. Então tudo que você faz aqui reverbera. O seu dinheiro voa, vai, e ele vai fazendo frutos para o reino de Deus. Então eu quero convidar você a investir nesse território. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com essa canção. E enquanto nós cantamos, aqui à frente estão as urnas. Você pode vir depositar o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição. E no meio disso, quando acabarmos aqui esse momento, durante a música vai aparecer um telão dizendo: crianças de 3 a 8 anos, é a hora do seu filho ir. Se você está aqui e o seu filho nunca foi, pode ir com ele, não tem problema. Depois que ele habituar, você pode voltar. Vamos adorar o Senhor com essa canção e vamos devolver dízimos e ofertas. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és. Deus é bom! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te
adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Todo tempo, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Sim. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, ó Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender.
que você está disposto? O que você vem aqui disposto a oferecer para Deus? Quero te perguntar isso. O que você está disposto a oferecer para Deus nessa noite? Como Davi falava, eu não vou oferecer algo para o Senhor que não me custe alguma coisa. Não sei como que você entrou aqui essa noite, mas como essa canção fala que mais vale um dia na casa do Senhor do que o resto da sua vida fora dela. Se você está aqui nessa noite, eu quero te convidar a oferecer mais para o Senhor. Mais daquilo que talvez você tenha um costume de vir fazer. Porque o nosso Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Se você se humilhar, se você se prostrar diante do Senhor, Ele é fiel para ouvir o seu clamor. Ele é fiel para ouvir a tua adoração e fazer algo novo na tua vida. Talvez hoje seja o dia, talvez hoje seja o divisor de água na sua vida. Quero convidar você a se derramar com todo o teu coração diante do nosso Deus que está aqui no nosso meio. Porque o nosso Salvador está vivo e Ele está aqui no nosso meio. O nosso Redentor vive e Ele está aqui no nosso meio. Porque mais vale hoje estar na presença do Senhor, porque mais vale hoje se prostrar diante do Senhor do que esse mundo. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, declarando isso. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, me inclinará os teus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu. Declare isso ao Senhor. Minha colheita, a minha herança é o teu. Não adianta nada termos tudo, ó Pai, e não ter a tua presença. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu, pois não há outro amor maior. Oh, a minha fonte é o teu.
Senhor, o nosso bem maior. Não há outro lugar melhor que estar aos teus pés. Oh, não há outro lugar melhor que estar em tua casa. Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras que traz vida, que traz cura, que me liberta, que me transforma, que sara as minhas feridas. Oh, que amor é este? Oh, que amor é este que nos constrange? Que amor é este que me amou primeiro e foi capaz de dar a sua vida por mim? Oh, oh. Seja adorado, Senhor, neste lugar. Sim, Deus, seja adorado neste lugar. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Deixa-o fluir de águas vivas, tomar este lugar. Deixa o Senhor tocar na sua vida. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Flui em nosso meio rios de águas vivas. Flua no nosso meio, pois queremos diminuir. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Para que o Senhor cresça, Senhor. Quero convidar você. Talvez você nunca tenha feito isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e começar a falar palavras de adoração para o nosso amado que está aqui neste lugar. Que o Senhor possa tirar a trava da sua boca e que você possa começar a falar palavras de adoração àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Não se envergonhando com quem está do teu lado, porque o nosso Senhor Jesus, Ele não teve vergonha nem medo de pagar o preço pela sua vida. Quero convidar você a abrir sua boca e adorar aquele que é digno. Não preocupe com quem está aqui em cima, com quem está do seu lado. Deixa o Senhor tocar em tua vida. Deixa o Senhor fazer a diferença na tua vida. Porque não tem como você... Quando você conhece a presença do Senhor, quando você entra na presença do Senhor, você não consegue mais viver sem ela. Basta você abrir a tua boca e começar a adorar aquele que é digno. Oh,
adoramos, Senhor. Podemos sentir a tua presença neste lugar. Oh, podemos sentir a tua presença neste lugar. Toque nossos corações, Deus. Senhor Jesus, nós cantamos que o Senhor é a fonte, e nós queremos agora, como declaramos, mergulhar nesse rio, porque desde que nós entramos aqui nesse templo, a tua fonte tem aumentado, e ela está se avolumando, as águas estão ficando mais profundas, e nós queremos submergir totalmente nelas, Pai. Se existe alguém aqui essa noite que ainda está com as águas pelos tornozelos, que o Senhor leve para o mais profundo. Águas pelos joelhos, que o Senhor leve para o mais profundo. Águas pelos ombros, que o Senhor conduza para o mais profundo. Águas, ó Deus, profundas, o que nós queremos essa noite nesse lugar. Derrama sobre nós, flua sobre nós, ministre sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo de busca. Eu espero que você não perca e nem gaste o seu tempo em nenhuma das nossas celebrações, assistindo celebrações, como um grande espectador vendo uma apresentação, mas que você aproveite cada momento das celebrações para adorar o nome de Jesus, para mergulhar e não deixar passar. Como um Zaqueu que sabia que Jesus havia de passar por ali, se esforçou e subiu na figueira, porque queria ver Jesus de qualquer forma. Ah, se a gente viesse para a igreja com essa expectativa, né? De ver Jesus, de tocar Jesus, de experimentar Jesus verdadeiramente, como seria diferente nossas celebrações e também a nossa própria vida quando saíssemos por essa porta afora. Bom, hoje é um dia especial. Nessas semanas nós estamos comemorando uma data muito importante para o calendário cristão. Uma das datas mais importantes depois do nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma festa e uma celebração, uma data que traz a identidade de fato de quem nós somos. Mas antes de chegar a essa data, eu queria falar com você sobre essa palavrinha, apostasia. É uma palavra grega que foi transliterada para o português. Em grego, apostasia se fala apóstates. É a mesma palavra, que significa deixar para fora, deixar de lado, abandonar. Para os nossos dias, apostasia significa abandono voluntário da fé ou da doutrinação. A apostasia é o abandono voluntário da fé ou da doutrinação. Uma pessoa que já não está mais na comunidade de fé e que não anda com Jesus, ela apostatou, ou seja, ela abandonou voluntária e deliberadamente a caminhada com Jesus Cristo. Não somente isso, mas uma pessoa que apostatou a fé, também apostata da sua doutrina. Como, por exemplo, uma pessoa que abandonou a doutrina do Espírito Santo. Ela apostatou da doutrina, ela segue todas as demais doutrinas, mas ela já não acredita mais na ação do Espírito Santo. Ela abandonou um tema central da doutrina que a tornava como uma filha ou um filho de Deus. Então, a apostasia é quando abandona-se a fé ou a natureza daquela fé que nós professamos. A igreja cristã passou por esse momento
de uma maneira muito triste, num decorrer de anos que leva mais ou menos 1000 anos de existência. A igreja cristã surge no século I, com a descida do Pentecostes, uma igreja vibrante, uma igreja animada, uma igreja evangelizadora, uma igreja que por onde ia espalhava o amor de Jesus, uma igreja que não era sustentada por poderes monárquicos, que não era governada por instituições políticas, uma igreja que não tinha uma estrutura eclesiástica densa, grosseira, que amarrava e burocratizava o avanço do reino de Deus, uma igreja que era leve, solta, familiar, caseira, que amava estar em comunhão uns com os outros e que tinha um nivelamento da sua liderança. Não, a igreja que surge com Jesus não é a igreja hierarquizada, politizada, não é a igreja burocratizada, é a igreja onde as pessoas convivem na mesma casa, amam estar juntos e vivem o evangelho com leveza, com singularidade e com integridade. O que acontece? Esta igreja linda, maravilhosa, identificada com o nome de Jesus e com o evangelho de Jesus, ela acaba então sendo perseguida pelo império. O maior império da época do cristianismo era o Império Romano, o império que conquistou o mundo. E esse império cresceu em seu poder, em sua força, e começou, sem mais, sem menos, perseguir os cristãos. Olha só que interessante, quando os cristãos pisam na terra, quando eles se tornam igreja de verdade, apenas os judeus perseguiam. A estirpe sacerdotal, a linhagem farisaica, eles queriam matar os cristãos porque eles eram aqueles que andavam e propagavam os ensinos de Jesus, o criminoso que morreu na cruz. Lembre que para o judeu e que para o fariseu e o saduceu da época, Jesus não era filho de Deus, Jesus era o criminoso que morreu na cruz do Calvário. Então aqueles cristãos estavam propagando as ideias do criminoso, nada mais justo do que matar aqueles que poderiam então espalhar essas notícias desse rebelde sem causa que morreu na cruz do Calvário. Eles começaram então a perseguir os cristãos. Até então o Império Romano não tinha problema nenhum com a religião cristã. Nenhum problema. Eles permitiam, você quer ser judeu? Seja judeu, só pague tributo a Roma. Quer ser hinduísta? Seja hindu, então você só pague tributo a Roma. Quer ser de Baal? Seja de Baal, só pague tributo a Roma. Todas as religiões poderiam conviver em paz, em harmonia, naqueles períodos do Império Romano, e também os cristãos tinham esse privilégio. O problema é que em 64 depois de Cristo, um homem louco chamado Nero, ele subiu ao poder de Roma. E ele queria reformar a Roma e deixar a Roma mais bonita esteticamente. Então ele teve uma ideia brilhante. Vamos colocar fogo na Roma. Roma ela é despedaçada, depois a gente reconstrói. E ele fez isso. Subiu, e era 17 de julho de 64, quando ele subiu na sua torre, e então na torre de Mecenas ele toca e tange a sua harpa, com cara de louco, e começa a ver a fumaça subindo em Roma, e sendo despedaçada e destruída pelas chamas. Dos 14 bairros de Roma, apenas 4 sobreviveram às chamas, e desses 4 bairros de Roma, a maioria era de cristãos, ou seja, Nero, quando desceu e o povo queria matá-lo pelo boato de que ele havia incendiado Roma, ele já tinha um álibi perfeito. Então ele disse que quem colocou fogo em Roma eram os cristãos. Afinal de contas, todos os cristãos ali não tinham sido afetados pelas chamas. Interessante essa coincidência. Nero então começa a matar e perseguir os cristãos. Diz a história que faltou madeira para fazer cruz para tantos cristãos que morreram crucificados nos dias de Nero. Nero colocava piche nos cristãos e os colocava em pilares durante as noites de Roma para iluminar as ruas de Roma. Tamanha foi a crueldade desse imperador. Então ele foi judiando do povo cristão, foi perseguindo, e então sobe logo em seguida um novo imperador, Tito. Tito começa então a ir no mesmo caminho de Nero e também começa a perseguir os cristãos. Nessa altura, os judeus já tinham esquecido praticamente dessa seita cristã, sem ter grandes embates. Agora, quem perseguia e matava os cristãos eram os romanos, ou os generais, os imperadores romanos que atestavam a morte deles. Então o que acontece? Depois que Tito sobe ao poder, ele começa a perseguir os cristãos. Depois de Tito vem Diocleciano, e depois outros imperadores, e todos vão vindo e vão perseguindo os cristãos e vão matando os cristãos. Se você perguntasse para o imperador no século II, 200 anos depois, por que ele matava e perseguia cristãos, ele dizia, não sei. O imperador antigo matava, o outro matava, Nero começou matando e a gente continua matando. Para você ter uma ideia, Tito, quando foi inaugurar o Coliseu Romano, ele matou 10 mil cristãos só na festa de inauguração, que durou alguns dias, algumas semanas.
10.000 cristãos morrendo lá, entregue às feras, entregue aos leões, para comemorar a inauguração do Coliseu Romano. Ou seja, um grande ambiente de perseguição. Os cristãos eram abandonados, tinham que fazer os seus cultos em casas, suas celebrações em cavernas, para não serem vistos pelo império. Até que um dia, um camarada chamado Constantino resolve se aliançar aos cristãos. Constantino é imperador do Império Romano, que já estava em declínio e decadência. Para tentar um último fôlego de sustentar esse império que estava se perdendo, ele se torna cristão. E ele diz para todos do império: se vocês agora querem ter os benefícios de Roma, deverão então também se tornarem cristãos como eu. Então as pessoas deixam de se converter e passam a se convencer. A entrada ao cristianismo passa de ser uma entrega total a Jesus e passa a ser uma relação de conveniência com o governo, com o império e com o poder dominante. Aquela que era minoria agora se torna a maioria. Aqueles que eram perseguidos se tornam perseguidores. E então, no século IV depois de Cristo, a igreja cristã se aliancia ao império e se mistura com o governo romano. Então o que acontece? Começa a nossa decadência. Foram 300 a 400 anos de alegria, igreja vibrante, igreja sem aliança com o poder, com o poder majoritário, uma igreja leve, familiar, uma igreja exuberante. E depois, com essa aliança com o Estado, a igreja começa a sua decadência. O imperador entendia que ele deveria nomear uma pessoa que fosse a voz espiritual e a voz da igreja para todo o império. E então ele legitima uma atitude que vai ser conhecida depois, anos depois, como a figura do Papa. Aquele que deveria então se impor aos assuntos espirituais e ser o representante de todos os cristãos. Até aí tudo bem, nenhum problema. O problema é que o Império Romano entra em decadência, ele cai e perde o seu poder. Os domínios ou os dominadores do império começam a sitiar as cidades, reconquistá-las e tomá-las para si. Só que elas não tiram o poder daqueles que estavam dominando a religião. O que eles fazem? Eles não eram como os romanos, que entravam e colocavam seu próprio poder dentro daquele lugar. Eles entravam, dominavam e deixavam o poder como estava. Eles todos deveriam pagar tributos aos demais conquistadores. Então olha só a tragédia que aconteceu. Vou ilustrar para você entender o que está acontecendo aqui. A igreja se une então ao poder e ao Estado romano. Ao Estado romano. Por isso que nós temos uma identidade romana, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Ao Estado romano. Quando esse Estado entra em decadência, a igreja já não tem mais a força do Estado romano, mas ela tem a força da religião que ela representava. Então, o imperador romano sai de figura, e quem fica então? O Papa. O Papa assume a figura central do poder religioso. O império que vem e domina aquela localidade, dá total autonomia para o representante daquele lugar exercer o poder religioso e político. Então nessa mudança, quando o Império Romano cai, vêm os demais impérios e dão a liberdade para que aquele exercesse a autoridade religiosa e política, apenas pagando tributos para os outros impérios, sendo submisso aos conquistadores. O que acontece? Essa figura começa a dominar e começa então a ser o representante político. Então nós não temos mais a divisão entre igreja e Estado. A igreja e Roma se tornam uma coisa só. Igreja e Roma se tornam uma só nação. Igreja e Roma se tornam apenas um povo. Agora nós não temos mais o Papa, representante da religião romana. Nós não temos agora o imperador romano. Nós temos o Papa e a religião cristã, que representa o povo romano, que representa a autoridade romana, a política romana. E então começa a nossa decadência. Quando a igreja se mistura com o poder, sempre começa a derrocada. Porque a igreja de Jesus surge nas bases. Ela surge para questionar o poder. Ela surge para questionar as forças opressoras. Quando a igreja ela se associa à força opressora, ela se torna então um instrumento de tortura, de miséria, e ela perde totalmente a sua identidade. Foi o que aconteceu. Então, a partir do ano 500 depois de Cristo, a igreja tem agora total autonomia de dizer o que é e o que não deve ser feito, tanto na fé, como nas ciências, na filosofia, no pensamento, nas atitudes, na política. Ela pode opinar em todos os departamentos, em todos os segmentos da sociedade. Então, começa aquilo que nós chamamos de Era das Trevas.
A Era das Trevas é um período muito triste que todos os historiadores reconhecem que existiu, que é de 400 depois de Cristo até 1500 antes de Cristo, quando a igreja ela começa a determinar algumas coisas e começa a assumir o poder total no governo, oprimindo as pessoas. Nesse período, pessoal, acontecem as piores atrocidades que você pode imaginar. Eu vou listar apenas algumas delas, porque são muitas e muitas, que a igreja de Jesus Cristo, que naquela época recebia o nome de igreja católica, que significa universal. Católico, irmãos, todos nós somos. Eu sou católico, você é católico, todo mundo é. A palavra católico significa aquele que é crente. Por exemplo, sua avó está lá e ela fala assim: hoje eu estava católica que ia chover. É exatamente isso. Eu estava acreditando, estava crente que ia chover. Católicos eu e você somos. O que é essa igreja católica? Apostólica, que vem e tem origens nos apóstolos e na hierarquia papal. Romana, por que é romana? Porque está associado ao Império de Roma, ela surgiu no ambiente romano. Essa igreja então, que só existia a igreja de Jesus Cristo, que tinha o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, ela então passa a dominar todos os segmentos da sociedade, e ela então começa a pregar a igreja-estado. A igreja não é uma igreja, o povo de Deus não é o povo cristão. O povo de Deus é o povo do Estado, é do domínio, do poder, da autoridade, do governo. Nós que mandamos na política, nós que desenvolvemos as nossas próprias leis. A igreja se misturou totalmente com o Estado ao ponto de se tornar uma só. Segundo, a autoridade papal. Existe um representante de Deus na terra, e é debaixo desse representante que todos os seres humanos têm que prestar conta e serem submissos. Outra coisa que aconteceu nesse período foi a retirada da Bíblia da mão das pessoas. Porque se você quer manter uma pessoa com autoridade sobre os outros, sabe o que você faz? Mantenha na ignorância. Irmãos, não tem nada melhor do que gente ignorante para você dominar. Tira a Bíblia do povo e qualquer pessoa domina. Olha os pastores de hoje que não incentivam o povo à leitura da Bíblia, que não admitem que as pessoas façam questionamentos a respeito de posicionamentos bíblicos, a doutrina sendo jogada de lado. Por quê? Quanto mais ignorante a pessoa, mais fácil se torna de ser manipulada. Isso em todos os segmentos da sociedade. O conhecimento leva a uma libertação. E olha só o que o Papa Gregório fez em 1229, Gregório IX, no Concílio de Toulouse. Ele proibiu as pessoas comuns da sociedade de ler ou ter a Bíblia em sua casa. Irmãos, isso é história. Tá bom? Isso é história com H maiúsculo. Não é história que eu estou contando, é história que está comprovado através de documentos. Em 1229 ele proibiu as pessoas de terem livre acesso e interpretação das Escrituras. Livre acesso e interpretação das Escrituras. De uma maneira sutil é o que a gente está vendo hoje. As pessoas não querem ler a Bíblia, ou os líderes não querem que as pessoas leiam a Bíblia, para que ali encontrem os fundamentos da sua verdade. Olha só o que aconteceu em 1229, as pessoas não poderiam mais ter acesso à leitura da Bíblia, para manter o poder e a hegemonia do Estado-Igreja. O que aconteceu nesse período? Alguns pré-reformadores começaram a questionar isso. O primeiro deles foi John Wycliffe, em 1328. Eles falaram: não é possível tirar a Bíblia de nós. Nós precisamos propagar a Bíblia. Ele começou a fazer traduções e mais traduções e divulgar. Resultado, ele foi excomungado da igreja. Excomungado da igreja. Começou a ser perseguido de morte. Se escondeu num castelo e transformou um grupo de padres que ele cuidava chamados de lollardos. Esses lollardos começaram a distribuir a Bíblia e serem perseguidos e mortos. John Wycliffe foi um pré-reformador. Ele começou a questionar a igreja no seu poder, na sua ditadura ou no seu autoritarismo. Um outro pré-reformador dessa época foi John Huss, e a sua história não é tão bonita igual a de John Wycliffe. John Huss, em 1369, que ele nasceu, ele foi um homem que questionou também o poder da igreja. O que aconteceu quando ele questionou o poder da igreja? Morreu em fogueira cantando um hino a Deus e louvando a Jesus Cristo. Não foi apenas perseguido, ele morreu de acordo com uma lei que existia na igreja, chamada Inquisição. Lembra, irmãos, nós morremos por causa de Nero, morremos por causa de Tito, morremos por causa de Diocleciano, nós morremos por tantas pessoas, tantos imperadores, e agora a gente matava, eu digo nós, a igreja cristã, porque só tinha essa. A igreja cristã matava em nome da fé, e matou John Huss. E John Huss, então, com os seus hussitas, que eram seus discípulos, começaram a divulgar suas ideias, e não conseguiram conter muito tempo essas ideias. E Jerônimo Savonarola, em 1452,
ele também questiona mais uma vez. Seus sermões eram acalorados, vibrantes, havia presença de Deus, havia um avivamento acontecendo, as pessoas começavam a fluir na igreja. Diz a história que as pessoas ficavam de madrugada esperando para entrar e abrir a missa, para ele poder rezar a missa com aquela unção que ele tinha. Jerônimo Savonarola, um padre ungido, ousado, cheio do Espírito Santo, que começou a questionar também a retirada da Bíblia da mão do povo. Sabe o que aconteceu com Jerônimo Savonarola? A história também diz que ele foi enforcado em praça pública e o seu cadáver deixado por alguns dias para ser comido pelas aves, para que todos soubessem o poder que a igreja tinha de reprimir qualquer tipo de levante contrário a ela. Galileu Galilei, quando teve a ideia de que o sol não girava em torno da terra, mas era a terra que girava em torno do sol, foi excomungado da igreja. Tanta gente que teve uma ideia de contrariar alguns princípios, por causa que era a era das trevas, a era do poder. A igreja não foi chamada para ter poder, a igreja de Jesus foi chamada para servir. E nós estamos cada dia mais querendo poder. Nós queremos poder político, nós queremos bancada evangélica, nós queremos poder. Para que nós queremos esse poder, irmãos? Para ficar bom para nós, para ficar melhor para nós, para a prefeitura dar dinheiro para os nossos projetos, é isso que nós queremos? Não, a igreja foi chamada para servir, não para ter poder. A igreja sempre ficou do lado dos mais fracos, dos impotentes, dos miseráveis, dos marginalizados. E a gente transformou a igreja de opulência, a igreja de poderes, a igreja de negociações, a igreja de influências pessoais. E isso a história confirma, que nós temos a tendência a isso mesmo. Porque a nossa genética, a nossa raiz está aliançada ao poder. E esse poder, esse período. O que mais teve no período? Além da autoridade papal, luxo do clero. Enquanto o clero andava com seus anéis, com seus tecidos vindo da Ásia, enquanto eles faziam e aconteciam com a sua pompa, o povo morria na miséria. E as pessoas começaram a se inquietar com isso. O que mais que acontecia nesse período? Imoralidade do clero. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Inclusive a abstinência, que não poderiam ser casados, o celibato que eles deveriam promover, muitos não promoviam, não realizavam, e viviam de uma maneira simples e tranquila, como se nada tivesse acontecendo. A imoralidade do clero começou a dominar esse período. O que mais aconteceu? A Inquisição. Se você tem uma ideia contrária ao poder e à autoridade da igreja, o poder e a autoridade da igreja, você então pode morrer. Joana d'Arc, que hoje é considerada, foi beatificada, foi morta em fogueira por ser bruxa. Joana d'Arc foi beatificada, foi morta em fogueira nesse período da Inquisição, porque as suas ideias não estavam relacionadas à doutrina da igreja-estado. E então ela foi morta em fogueira. Olha só que interessante. Irmãos, o que eu estou falando aqui é o nosso cristianismo, tá bom? Não leve para um lado denominacional. Não olhe para um lado de uma igreja. Não, é o nosso cristianismo tem essa marca na história. Nós temos esse DNA na nossa história. Nós temos essa tendência na nossa história. A gente quer matar pessoas em nome da fé. A gente ainda quer fazer isso. Se a gente não faz. Simonia. Simonia era o ato de vender relíquias. Era o ato de vender propriedades que eram sagradas para se tornar então um meio de recurso e de retirada de dinheiro do povo. As pessoas compravam, por exemplo, eu quero ser pastor. Ela ia lá e comprava esse título. Comprava esse título no clero. O clero são aqueles sacerdotes, tá bom? Eu não expliquei isso, mas clero e laico. O clero é o sacerdote, o laicato é o povo. É quem não tem nenhuma relação com o clero, com a hierarquia religiosa. Se você quiser ser clérigo, você ia lá e comprava com dinheiro, simonia. Se você quisesse uma relíquia da igreja, você ia lá e comprava simonia. Eu não sei se tem alguma semelhança com os nossos dias atuais. Você compra arca, compra vassoura, compra não sei o quê, dá oferta de R$1.000 na TV para receber a bênção. Isso é simonia, irmãos, estamos voltando. A gente está se perdendo. Chega aqui o pastor e fala, rapaz, tomei uma aguinha nesse copo aqui, irmão. Você pode levar esse copo para a sua casa hoje por apenas R$500. A bênção do Senhor vai acompanhar você. Isso está acontecendo na TV, isso está acontecendo nas igrejas. É simonia. Isso tem uma marca histórica no nosso passado, triste e terrível. Agora o pior de todos, claro, que foi a gota d'água para que acontecesse a reforma protestante, né, que os pré-reformadores jogaram a bomba, mas não conseguiram concretizar os seus efeitos, foram as indulgências. As indulgências foram a gota d'água. Foi o nó górdio que desfizeram ali para poder liberar toda a revolta do povo que não aguentava mais tanta opressão. As indulgências era a compra dos perdões de pecado. Se você tem um pecado, por exemplo, de mentira,
Você ia até o sacerdote, o clérigo, e falava: olha, eu gostaria de pedir perdão pela mentira. Mentira, pelos meus cálculos, fica em R$200. R$200? Isso. Deposita lá para você então ter o perdão dos pecados. Havia uma frase que dizia assim na época, que a cada tilintar das moedas no gasofilácio da igreja era uma alma salva para o reino de Deus. Olha isso, cada tilintar das moedas no gasofilácio, o barulhinho da moeda caindo nas contribuições da igreja, era uma alma sendo salva, né? Por causa dos perdões dos pecados que aconteciam por causa de quantias financeiras. Olha onde nós estamos, queridos. Indulgências, a venda de perdão de pecados, para que a pessoa saísse do purgatório, para que ela saísse então da condição de condenação e pudesse morar no céu. Aí o que aconteceu? Essa igreja que nós estamos falando, essa comunidade cristã, que só existia essa, ela estava ali com essas práticas e com essas atuações. Ela começou a perder popularidade, e o dinheiro dos fiéis já não começou a entrar tanto assim. Então eles fizeram um pouquinho a mais. Então nós temos na história o Papa Leão X. O Papa Leão X, ele viu que não ia conseguir fazer os grandes feitos do cristianismo, porque cristãos nunca se reuniram em templos, só se reuniam em casas. Começou a se reunir em templo através do Constantino. Templo é uma marca ruim na nossa história, porque a gente sempre se construiu em casa, sempre se conviveu em casa. Então os papas, ou a tradição religiosa, falou que a gente tinha que ter templo cada vez maior. Quanto maior o templo, maior o Deus. Olha isso, quanto maior o templo, maior o Deus. Então o Papa teve uma ideia, o Leão X: vamos construir a Basílica de São Pedro, para mostrar quão grande é a nossa imponência religiosa em Roma. E então ele construiu a Basílica de São Pedro, só que ele não tinha dinheiro para terminar. Então a história diz o seguinte: 1515, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Ele determinou isso, e a bula papal foi lida por todos os demais, para que pudesse entender que agora as indulgências são regularizadas, e você pode comprar inclusive o perdão eterno dos pecados. Pagou de uma vez, se a quantia for boa, está liberado o resto da vida. Não precisa mais pedir perdão, para poder construir e terminar a Basílica de São Pedro, que até hoje é um lugar muito lindo para ser visitado ali no território de Romano. É ali, olha lá, a Basílica de São Pedro está lá hoje. Acontecem as festas cristãs, as reuniões cristãs ainda continuam acontecendo na Basílica de São Pedro. Só que a história da Basílica de São Pedro é uma tragédia. Essa é a nossa história. E quando chega em 1515, ninguém aguentava mais tanta opressão e tanto desvio. Um homenzinho, um jovenzinho, chamado Martinho Lutero, que havia se formado em direito há pouco tempo, estava fazendo sua segunda formação, estava com falta de paz no seu coração. Ele resolveu ir para um monastério. Ele se tornou um monge agostiniano. E ali, como monge agostiniano, ele começou a ler as Escrituras, e começou a ter contato com as Escrituras. Então, 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero não aguenta mais. Ele vai até a capela de Wittenberg, na Alemanha, e coloca 95 teses contra o poder da Igreja-Estado. Irmãos, eu vou aqui evitar agora o termo católico apostólico romano. Eu vou chamar aqui agora de Igreja-Estado, que até então essa igreja se confundia com o Estado, tá bom? A Igreja-Estado. Agora, o Martinho Lutero, ele não admite que isso aconteça mais. Ele agora inquieto com tudo isso, ele não admite o poder soberano do Papa, o povo não ter acesso às Escrituras. Ele não admite que a igreja mande no Estado, mas que a igreja tem que ser submissa às suas autoridades estatais. Ele não admite que a igreja tenha perdido toda a sua eficiência cristã. Ele não admite que as pessoas comprem salvação. E um dia, ele, à luz das velas à noite, ele está lendo a palavra de Deus, totalmente inquieto com tudo que está acontecendo. E então ele lê a frase de Romanos capítulo 1, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. À luz das velas, o Martinho Lutero lê esse texto brilha para ele, e ele consegue então dizer: agora a igreja não pode dizer que a fé é alcançada por recompensa, que a fé é alcançada por dinheiro, que a fé é alcançada por hierarquia, por poder. O justo viverá pela fé, a salvação vem pela fé. E aqui se estabelece então o poder da reforma. Martinho Lutero nunca quis sair da igreja-estado da época. Ele nunca quis. Por isso que é chamado de reforma protestante. E nem foi reforma, na verdade foi uma cisão.
Porque se fosse reforma, nós continuaríamos com aquela denominação, continuaríamos ainda naquela linha. Porque se a igreja-estado naquela época submete-se à reforma, a gente hoje seria apenas uma comunidade cristã no mundo, apenas uma. Nós não seríamos divididos em cristãos A e cristãos B. Seríamos um se houvesse a reforma. 95 teses que a igreja tinha se deturpado e se perdido em 31 de outubro de 1517 na Alemanha. Martinho Lutero vai em Roma, vai fazer uma visita lá a um monastério, e quando ele vê o luxo de Roma, quando ele vê a miséria do povo, quando ele vê aquela condição do clero, ele volta irritadíssimo para Wittenberg e coloca suas teses na capela que ele era padre. Ele era padre daquela capela de Wittenberg, na Alemanha, que até hoje é um monumento para ser visitado lá na Alemanha. Olha só que interessante. Interessantíssimo ver essa história, porque o Martinho Lutero não quis sair da igreja-estado, ele quis reformar a igreja-estado, ele quis que a igreja entendesse o desvio que ela cometeu, e então ele trouxe 5 tópicos que deveriam ser balizadores da igreja-estado da época, para ela voltar ao significado do que é ser cristão. Olha só os 5 tópicos: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, que eram termos latinos, que era a língua oficial. Até pouco tempo a língua oficial era o latim, a língua de Deus, lembra? Quando algumas rezas eram feitas em latim, porque era a língua de Deus, o latim era a língua oficial. Sola fide, somente a fé, só a fé salva o ser humano. Sola escritura, não é a palavra de uma autoridade religiosa, só as escrituras são a base da nossa crença. Solo Christus, somente Jesus, não há salvação em nenhum outro nome, não existe mediador, não existe condições de encontrarmos o reino de Deus se não for através de Cristo. Sola gratia, somente a graça, é a graça que nos salva, não são as nossas boas obras, não são os nossos recursos financeiros. Soli Deo gloria, somente a Deus a glória, somente a Deus toda a glória. Irmãos, nós precisamos de uma segunda reforma, nós precisamos ser reformados de novo. Se nós pudéssemos colocar teses na frente hoje das nossas comunidades e dizer onde a gente tem se perdido, porque hoje não é só a fé, hoje existe um monumento à fé, um comércio da fé, uma experiência de fé, mas não existe a fé verdadeira, o que parece, nas igrejas evangélicas. A gente está precisando de uma nova reforma, irmãos. A gente está precisando de uma nova reforma, que as nossas palavras estão baseadas no que pregadores dizem. Tem jovem que vem para mim e fala assim: não, pastor, porque o Lucinho Barreto diz. Não, quem que é Lucinho Barreto? Quem que é Denis Vicentim para dizer alguma coisa? É a palavra que é a nossa regra de fé e prática. Não são os pregadores da televisão, não são os cantores evangélicos. Nós somos o povo da palavra, nós somos guiados pela Bíblia. Eu não admito ser guiado por tradições. Porque no passado era assim, o pastor fulano de tal fazia assim. Não, irmãos, está na Bíblia, a gente vai seguir. Não está na Bíblia, a gente pode descartar. Somente a palavra. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar à palavra, somente a graça. Tem muita gente querendo comprar os benefícios de Deus, tem muita gente querendo comprar as bênçãos de Deus, e é a graça que nos dá a graça de viver, e só lhe deu glória. Irmãos, a glória é de Deus na igreja, a glória é somente de Deus na igreja. Bom, até aqui a gente caminhou com a história. Até aqui a gente fez uma orientação. Até aqui nós fizemos uma direção sobre como é que construiu quem somos até hoje. Você sabe quem nós somos até hoje? A reforma protestante não foi a intenção de tirar o povo de uma denominação. A reforma protestante foi a intenção de reformar o que estava errado. Isso não aconteceu. E aí nós somos hoje o resultado disso. Então, sabe o que nós somos hoje? Sabe o que nós somos hoje? Hoje nós somos cristãos, mas nós somos chamados de protestantes. E somos chamados de reformados. Sabe por quê? Porque nós nos reformamos lá atrás. Nós somos protestantes, sabe por quê? Porque nós protestamos contra o poder da igreja-estado que tinha se desvirtuado do evangelho. Agora eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você aqui essa noite. Você que tem vindo a essa comunidade, você que é membro dessa igreja, você que tem estado aqui conosco, quero fazer uma pergunta para você. Será que você é protestante? Qual foi a última vez que você protestou contra alguma coisa? Qual foi a última vez que você protestou contra a injustiça? Qual foi a última vez que você protestou contra os lucros abusivos? Qual foi a última vez que você protestou contra o poder político sendo utilizado de uma maneira ineficiente e ineficaz? Qual foi a última vez que você protestou contra uma fé mentirosa? E aí você vive o princípio da tolerância.
Não, pastor, a gente tem que tolerar os diferentes. Eu sei, a gente tolera, mas eu protesto contra os desvios. Qual foi a última vez que você viu um pastor fazendo como é que eu vou usar o termo? O cafajeste faz cafagestagem, né? É isso, fazendo uma cafagestagem com o povo, ludibriando, enganando, vendendo bens de Deus, e você protestou contra isso. Qual foi a última vez que a gente foi capaz de protestar contra alguma coisa que está acontecendo na nossa realidade? Será que a gente é protestante mesmo, irmãos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente é mais igreja-estado. A gente não vê a hora de algum político evangélico assumir a presidência do Brasil para a gente ficar um povo crente. E quem disse que um presidente evangélico vai tornar o Brasil crente? Quem disse isso? Quem vota em político achando que porque ele é crente ele vai ser um bom político? Isso é igreja-estado, irmãos. É igreja-estado. Isso é ignorância. Eu voto em pessoas por causa que elas têm caráter, capacidade e competência. São 3 coisas que são necessárias, 3 Cs: caráter, capacidade e competência para realizar qualquer tipo de ação. Agora, eu sou protestante nos meus dias? Será que eu sou protestante? Ou eu engulo tudo que acontece no meu redor, na minha cidade? E digo, pois é, a vida é assim. Será que a gente é protestante mesmo? Será que a igreja presbiteriana independente de Sertanópolis protesta alguma coisa na nossa cidade? Será que a gente exerce a capacidade de protestar com as nossas atitudes? Ou a gente fecha o bico, a gente fica calado e tudo acontece ao nosso redor e a gente finge que não está acontecendo? Crianças sendo molestadas, o número de traficantes aumentando, biqueiras abrindo atrás de biqueiras, botecos à deriva, uma na esquina atrás do outro, em livre concorrência, a bebida roubando as nossas casas, destruindo famílias, lares. Qual foi a última vez que a gente protestou contra isso? E será que a gente é reformado? Que é a segunda pergunta. Será que a gente se reformou mesmo? Ou o trabalho de Lutero foi tudo em vão? Porque Lutero falou o seguinte: tirem os ídolos das igrejas. Tirem os ídolos das igrejas. Somente Jesus deve ser adorado. E a gente tem os nossos ídolos evangélicos. A gente tem os nossos ídolos espirituais. A gente continua idolatrando dentro da igreja evangélica. A reforma não valeu para alguns de nós. Não valeu para alguns de nós. Não valeu. Será que nós somos reformados de verdade? Será que a gente abriu mão disso? Ou a gente ainda continua com um combate indecente, baseado numa fé que não tem sustentação, que não é bíblica, que não é verdadeira? Porque esse aqui é o princípio. Toda transformação começa com o encontro com a palavra de Deus. Lutero encontrou a palavra de Deus e mudou. Eu tenho dúvidas, irmão, se você mudou a sua vida sem encontrar a palavra de Deus, entendeu? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se você mudou realmente o seu caráter sem encontrar a palavra de Deus. Porque toda transformação começa com o encontro com a palavra de Deus. E o contrário é verdadeiro. Todo desvio começa com o abandono da palavra de Deus. Tira a Bíblia do povo e você faz o que quiser com eles. Tanto é que a gente chegou a matar a gente porque eles discordavam da nossa doutrina. A gente vendeu o perdão. Eu falo a gente, porque é da nossa história. A gente vendeu o perdão de pecados porque o pessoal não conhecia a palavra. Irmãos, preste bem atenção. Onde está isso acontecendo nos nossos dias? Bom, bem que Oséias disse a respeito disso. Oséias capítulo 4, versículo 6, olha que texto interessante. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo de Deus está sendo destruído, massacrado, judiado. A gente está vivendo uma vida inferior, porque a gente tem perdido a capacidade de encontrar o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Por isso eu gostaria só de hoje citar para você, porque a história foi longa, eu acredito que você hoje conseguiu entender um pouco. É lógico que tem muito mais detalhes que eu não consigo pregar sobre isso. Eu precisaria dar um estudo sobre isso de muitos dias para a gente poder estudar a nossa história. Mas eu gostaria de destacar os elementos principais que forjaram a nossa identidade e mostrar para você que quando tira-se a Bíblia do povo, o povo padece. Irmão, volte para a Bíblia. Por favor, volte para a palavra de Deus. Por favor, ande com Jesus Cristo de Nazaré, mas ande com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem liberdade sem a verdade de Jesus Cristo na nossa vida. A gente tem que voltar para a palavra, senão a gente vai precisar passar por uma reforma também. Se é que já não estamos desesperadoramente aguardando essa reforma acontecer na nossa vida. Eu só vou citar um texto para vocês, porque o nosso tempo esgotou. Eu quero citar o texto de Josias, porque esse foi o tema, reformados pela palavra. Esse é o tema, aliás. Eu quero citar o texto de Josias para você, só para você saber, na Bíblia, um camarada que encontrou o caminho da palavra de Deus e fez uma coisa maravilhosa. Josias, ele é neto de Manassés, o pior rei que Israel já teve.
Manassés idólatra, adivinho, agoureiro, adivinhava pelas nuvens, matava as pessoas, queimava os filhos em sacrifício a Moloque, no vale de Inom. Manassés é o pior rei da história. Depois de Manassés vem Amon, o pai de Josias. Amon também é a mesma tragédia, a mesma porcaria de gente. Então acontece que agora sobe ao trono Josias, neto de Manassés, o pior rei de Israel. Mas olha só o Josias. Josias também é um reformador. E reformou a história de Israel através do encontro com a palavra. Olha o que Josias fez na história, gente. Josias tinha 8 anos de idade. Com 18 anos de idade ele resolveu reformar o templo. E depois que acontece um fato no templo, ele faz uma revolução na história de Israel. Olha aqui que o Josias faz. E olha onde o povo de Israel chegou sem a palavra de Deus. Primeiro, o rei Josias deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, deuses, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Primeira coisa que ele fez. Segundo, ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e aos todos os exércitos celestes, os adeptos da nova era. Ele também falou, pode cair fora tudo isso aqui. Em Israel tinha, gente, adepto da nova era, tinha aqueles que queimavam o filho para Moloque no vale de Inom. Olha em Israel, o judeu. Olha só o que o Josias faz. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado, reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais. Eram gente que fazia sexo em nome da fé. Eles eram prostitutos cultuais. Os aposentos dos prostitutos. Era prostituição pela fé. Isso acontecia no tempo de Afrodite, no tempo de Paulo, lá na cidade de Corinto. O Israel fazia isso, gente, lá no templo. Olha onde eles chegaram. Que ficaram no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias, versículo 8, trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá. Aí ele trouxe todo mundo bom. Falou, gente, vamos vir para cá agora, até de Geba até Berseba. Profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas. Inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. E continua. Olha o que mais que Josias fez. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Nom, de modo que ninguém mais pudesse usar para queimar o seu filho em sacrifício a Moloque. Eles matavam os filhos em sacrifício a um deus chamado Moloque. Por isso que você chama seu filho de Moleque, sabia? Moleque, Moloque. É o deus Moloque. Acabou com os cavalos, é melhor você não chamar assim. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Estavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás. Os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale do Cedron. E olha lá que mais. O rei profanou os altares que ficavam ao leste de Jerusalém, no monte da destruição. O rei havia construído para o poste sagrado a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, o detestável deus de Moabe, para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, cobriu os locais com os ossos humanos, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e os reduziu ao pó, queimando o poste sagrado. Agora encerra. Isso aqui é a reforma que o Josias fez. Gente, nós estamos longe da palavra. Vamos voltar? Olha o que ele teve que fazer, gente. Depois lê na sua casa com bastante calma. E olha só o que ele fez no final. No final, o rei deu ordem que eles fizessem a Páscoa. Tinham até esquecido de celebrar a Páscoa. Fazia cerca de 200, 300 anos que eles não celebravam a Páscoa. Ao Senhor seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como essa. Além disso, olha só, Josias eliminou médiuns, espíritos, ídolos da família, ídolos de todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências das leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Meus irmãos, Josias faz uma reforma em Israel. Por que Josias faz essa reforma? Porque aconteceu uma coisa, e é aqui que eu termino com vocês. Uma coisa aconteceu em Josias. Como foi que aconteceu a reforma?
Então, o sumo sacerdote disse a secretário Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Ele entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo, Senhor, e confiaram aos trabalhadores, está tudo certo, supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu essas palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias, com 26 anos de idade, resolve reformar o templo de Jerusalém. Ele pega o Safã, que era o escrivão, e fala: vai lá e leve o pagamento do povo que está trabalhando. O Safã vai, como tesoureiro, leva o pagamento do povo e vai para o Ilquias, que é o sacerdote do templo. O Ilquias fala: rapaz, a gente estava na reforma aqui, fomos mexendo nos quartinhos da bagunça. Você não sabe o que a gente achou? A gente achou a Bíblia. A gente perdeu a Bíblia na religião, a gente perdeu a Bíblia em Jerusalém, a gente perdeu a Bíblia no templo, a gente perdeu a Bíblia no sacerdócio. A gente está fazendo show, a gente está fazendo religião, a gente não tem nem mais a Bíblia estava perdida no templo. Perderam o livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torá. Achei a Torá, eu achei a nossa Bíblia. O sacerdote dizendo que na reforma achou a Bíblia. E a reforma do templo leva a uma reforma do povo. E quando Josias ouve falar do livro da lei e as coisas do livro da lei, ele rasga a sua veste e fala: nós estamos muito longe da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer uma reforma no templo. Não é trocar tijolos, não é reformar o banheiro, se bem que precisa, mas a reforma no templo se diz respeito à nossa cultura cristã, à nossa mentalidade evangélica, quem nós somos de discípulos de Jesus. Irmãos, nós precisamos achar o livro da lei. A sua Bíblia está em casa, empoeirada, aberta no Salmo 91, você coloca ela dentro da sua empresa, mas a Bíblia é a palavra da liberdade, a Bíblia é a palavra da transformação. Toda reforma, toda restauração começa com a palavra de Deus. E eu quero convidar você a achar a Bíblia novamente na sua vida. Que essa comunidade, que esse templo nunca perca a palavra de Deus. Que nunca pregue filosofias humanas, que nunca pregue filosofias humanistas, mas que pregue a palavra de Deus. Confronto, loucura para aqueles que não creem, mas salvação para aqueles que são salvos pela fé. A Bíblia, achamos o livro da lei, que estava perdida na religião. Eu quero convidar você a encontrar a palavra de Deus novamente. Toda transformação começa com a palavra. Eu queria que essa noite você encontrasse o livro novamente. Ache a Bíblia. Não acredite no que o pastor Denis fala. Não acredite no que o povo de Deus tem falado. Acredite no que a sua Bíblia diz. Eu posso errar, eu posso falhar na interpretação, mas a Bíblia jamais falha. É a palavra de Deus que você deve ler, que você deve se relacionar. É essa palavra que vai mudar a sua história. Afinal de contas, existem muitos textos bíblicos que mostram que se a gente não ler a Bíblia, a gente vai se destruir. Jesus, porém, lhes respondeu: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Quando você não conhece a Escritura nem o poder de Deus, você erra. Tem muita gente errando no casamento, na família, na fé, na postura profissional, na postura empresarial, porque não conhece os princípios da palavra. Está errando. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é pronta para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Queridos irmãos, se nós queremos ser melhores, se queremos ser perfeitos diante do olhar de Deus, nessa caminhada de santificação, é só pelas Escrituras, é só pela palavra. Não é pelo um culto, não é pelo um acampamento, não é pelo um retiro. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida. E a palavra de Deus também diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vamos ficar em pé? A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu quero desafiar você hoje aqui a não acreditar em nenhuma palavra que eu disse. Pô, pastor, mas você falou 45 minutos aí e agora está falando para não acreditar. Eu quero desafiar você a não acreditar em nenhuma palavra que eu disse. Eu quero desafiar você a buscar na história o que eu disse. Buscar na história. E eu quero desafiar você a encontrar na palavra de Deus o que eu disse. Busque, encontre. Eu quero desafiar você a ter sua própria reflexão pela palavra de Deus, para você entender
o que é a Reforma Protestante. Agora, terça-feira, a gente vai comemorar 500 anos de Reforma Protestante. 500 anos que alguém teve coragem de protestar. E a gente não tem muito que comemorar olhando para as igrejas no Brasil hoje, não. Mas a gente pode começar por nós, a gente sendo o povo da palavra de novo. Irmão, traga a sua Bíblia. Irmão, use sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu quero desafiar mais uma vez você. A segunda coisa: primeiro, não acreditar no que eu falei, buscar você entender o que eu disse aqui e confirmar com a história, os dados da história, e confirmar com a palavra de Deus o que eu disse. Segundo, eu quero desafiar você a ler um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, em 3 anos você leu a Bíblia inteira. Faz quanto tempo que você é cristão? Católico, evangélico, espírita? Faz quanto tempo que você é cristão? E até hoje você não leu a Bíblia nenhuma vez. Se você ler um capítulo por dia, demora 3 minutos. Um capítulo por dia, sua novela dura 1 hora. Seu Facebook rouba 2 horas por dia. Um capítulo por dia, 3 minutos. Você vai ler a Bíblia em 3 anos. Não é para você ler 10, é um capítulo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E como dizem as crianças, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É só assim. Quem não ora e a Bíblia não lê, não vai crescer, diminuirá. E eu não quero que essa igreja seja uma comunidade de pessoas ignorantes que não conheçam a palavra. Pessoas que sejam facilmente manipuladas por pregadores que vêm e que distorcem a verdade do Evangelho. Seja você uma pessoa da palavra, um homem ou uma mulher da palavra, porque toda transformação começa pela palavra. Quer transformação na sua casa? Quer transformação na sua vida, no seu marido, nos seus filhos? Quer transformação na sua comunidade local, na sua cidade? Toda transformação começa com a palavra. Lutero reformou não somente a igreja, mas a sociedade. João Calvino reformou Genebra e o mundo. E nós em Sertanópolis? Será que a gente está fazendo alguma coisa para sermos chamados de protestantes e reformadores? É uma reflexão para a gente levar para a nossa casa. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser o povo da palavra. Nós queremos reformar o nosso coração. Somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça e somente a Ti a glória. É por isso que nós vivemos e por isso que nós caminharemos. Use essa igreja para ser constantemente reformada pela palavra. Que todo dia a Bíblia nos leia. Não a gente leia a Bíblia, mas a Bíblia leia o nosso coração, leia o nosso caráter, leia a nossa cultura, leia o nosso comportamento, leia nossas ideologias. Que a Bíblia nos leia e a Bíblia nos faça, e não nós façamos a Bíblia. Senhor, no nome de Jesus, que a gente possa sair com esse desejo, com essa expectativa de ser o povo da palavra, reformadores e protestantes, que protestam as injustiças, que protestam os desvios doutrinários, que protestam as mazelas do povo, os reformadores que reformam a realidade social, reforma a realidade espiritual, reforma a realidade conjugal. Senhor, usa-nos e usa essa comunidade para fazer isso, em nome de Jesus. Dá-nos sede da palavra, dá-nos sede da Tua presença e usa-nos poderosamente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Acho que agora você sabe o que significa para a gente essa terça-feira, tá? Deus abençoe, uma boa semana, meus irmãos.